quadro Que Nerd é Você e hoje nós vamos entrar no mundo da ficção científica com o nosso convidado Yannick Hara, o Afro Samurai. Obrigada! Uma grande honra estar aqui com vocês. Gratidão mesmo. Tamo junto. Legal, um prazer muito grande pra gente. Primeiramente, conhecer você, infelizmente, à distância, né? Gostaríamos de estar gravando uma entrevista pessoalmente, mas como agora no momento não é possível, não tem problema também, pelo menos a gente vai trocar essa ideia. A gente quer que o pessoal que acompanha a gente te conheça mais o seu trabalho. E como eu gosto de falar, Yannick, a gente sempre gosta de começar pelo começo. Então o que a gente poderia pensar a respeito de começo? O seu começo, como que foi o começo, assim, o seu tempo de escola, a época que você entrou na escola, que você começou a estudar. Conta um pouquinho pra gente como que era essa época, o que você costumava assistir na TV, o que você gostava de ler. Fala um pouco pra gente aí desse seu início aí. Bom, eu me chamo Yannick Hara, né? Tenho 36 anos, nascido em 1984, no dia 7 de março pisciano. E aí, assim, desenho, anime, veio meu pai, pelo fato de eu ser filho de pai negro e mãe japonesa, meu pai estimulava a gente a ler muito mangá, né? Muito mangá. Então, o primeiro mangá que eu li foi Lobo Solitário. O primeiro, assim. O primeiro que eu já li foi o Lobo Solitário e ele comprava mangá à mão, e aí a gente dividia, né? Então, ele lia e eu lia. Então, meu primeiro contato com história em quadrinho foi através do mangá. Lógico, depois eu comecei a ver histórias em quadrinhos da Marvel, da DC, da antiga Image, lembra? Image que tinha Spawn, Savage Dragon, Witchblade, se não me engano, tinha também. Sim, é isso Enfim, mesmo. porque assim, o meu pai o meu pai, ele era amigo do jornaleiro, que era de esquina de casa. E aí ele comprava jornal todo dia lá. E aí tinha quadrinho pra caramba. Então, Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, tinha tudo, né? X-Men, né? Todas as fases dos X-Men. Então a gente as ninja lá da Eastman, alguma coisa assim, Watchmen. Então, assim, tudo que vinha nessa banca, e era toda semana vinha, a gente consumiu, né, de quadrinhos. E aí, questão de desenho, eu peguei toda aquela fase manchete, né, dos anos 90, todos os animes, né. Aliás, ontem eu assisti passou na Bandeirantes o Jiraiya, né, e depois o Jasper. E aí lembrei dessa época, que era super legal chegar em casa, assim, depois da escola, e assistir, né, Jasper, Jiraiya, Giban, Black Kamen Rider, tá ligado? Foi muito bom. Veio dessa transição, né? Que é 80, 90, Ultra Seven, né? Tal. Aí veio o Jaspion, veio o Changeman, veio Jiraiya. Aí eu lembro que quando lançou Cavaleiros do Zodíaco, nossa, aí eu pirei. E aí veio nessa época, né? Shurato, Capitão Tsubasa, né? Que era o super campeões. Então eu consumi toda essa safra de TV aberta, né? Rede Manchete, né? Rede Manchete bobou nessa época. Um dos meus primeiros animes, assim, que eu vi, assim, forte, que me mexeu comigo mesmo, foi Akira, mano. Akira me tirou do eixo, assim, tipo, eu não sabia que era possível fazer uma coisa daquela, sacou? E aí, anos depois, com Ghost in the Shell, aí eu falei, nossa, eu queria fazer aquilo, eu queria ser aquilo. Eu queria muito fazer aquilo, né? Então foi essa época, todo esse recorte aí de história em quadrinhos. Minha mente abriu. Eu gostava de desenhar, então eu queria ser um desenhista de mangá, sabe? E eu aprendi os traços, né? Porque é difícil, é uma estética diferente, né? Do Ocidente e do Oriente, né? Totalmente diferente. Os olhos maiores, toda aquela estética deles lá. Então meu pai e minha mãe, eles incentivaram muito a gente a ler e a desenvolver o imaginário, né? Então a gente desenhando, né? Meu irmão foi mais avançado. Meu irmão hoje é editor da DC, ele já desenha, mas ele hoje edita, né? Então ele trabalha para DC. Foi mais adiante.
Thiago Hara. Depois vocês procuram aí, se puder, Thiago Hara. E aí ele queria seguir os passos dele e tal, mas eu não tinha um traço bacana. Eu assisti o Afro Samurai. Né? Aí pirou. Aí eu falei assim, cara, tipo... E aí eu me vi no Afro Samurai, porque ele é um homem negro inserido na cultura oriental. E aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, como a história dos negros e dos japoneses, dos asiáticos, elas se fundem em algum momento da história. E aí eu fui procurar pesquisar sobre essa fusão, e aí descobri que o primeiro samurai não asiático era negro. Ele se chamava Yasuke. Sabe? E aí eu falei, nossa, o Yasuke. O Emicida fez uma música desse cara. E aí eu percebi que o Afro Samurai é o Yasuke dos tempos modernos. E aí percebi outra coisa, o fato de, tipo, o Samuel Jackson, que faz a voz do Afro Samurai, ele é o produtor executivo ele é o produtor do Afro Samurai, do anime. Então ele ajudou a produzir, ele pôs a grana para produzir o anime. E aí ficou super famoso, aí chamou o Reza, do Wu-Tang Clan, que é um dos integrantes do Wu-Tang Clan, para fazer a trilha sonora. E aí quando eu vi essa trilha sonora, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa desse sentido. Né? Eu já vinha no rap, assim, tentando alguma coisa e tal. E aí eu falei assim, não, eu preciso fazer. E aí, só que esse projeto do Afro Samurai, do disco começou em 2003. Só que 2003. Só que eu só pude lançar em 2016 porque eu fiquei muito em procrastinação. Então o seu EP de 2016, ele é todo galgado em cima desse anime. Você foi completamente inspirado por esse anime, a questão de ter a trilha sonora de rap, aí você falou, quero desenvolver alguma coisa na linha do rap nesse sentido, tendo como bagagem esse anime. Isso. E aí eu tive como bagagem o Afro Samurai porque eu me vi nele. Olha eu como falei a assim, poxa, representatividade é importante, né? Exatamente. Porque eu falei, poxa, eu sou o Afro Samurai, eu sou um filho. Por mais que o Afro Samurai não seja filho de pai negro e mãe japonesa, ele é um homem negro na cultura oriental, asiática. E eu sou esse cara, eu sou essa pessoa que na verdade, a resultante dessa fusão, né? O pai negro, a mãe japonesa, e aí nasceu esse rapaz que você fala, afro-asiático, e eu falei, no Afro Samurai que eu quero ir. Nossa, juro, mano, eu vi o anime mais de 100 vezes. Eu sei todas as falas de cor. Do anime eu fiz 4 faixas e do mangá eu fiz 4. E aí, só em 2016 que eu lancei o disco. Para quebrar paradigmas mesmo, porque até então não tinham tantos discos conceituais dentro do rap nacional. O rap nacional, ele era de um jeito em 2019, né? E aí vim falar de anime, de mangá, era meio discriminado, né? Porque naquela época já tinha youtubers que faziam o rap do Batman, o rap do Coringa, o rap do Homem-Aranha, o rap disso e daquilo, e aí essa ala do rap me confundiu com essa galera. Né? Discriminou, né? Falou, não, isso não é rap, isso aí não é rap, o que você tá fazendo não é rap, não. Né? Mas eu consegui lançar, e aí rolou. Foram 3 anos de trabalho, foi um disco bem, assim, que me abriu as portas dentro do cenário do rap. Sim, você teve essa questão toda, igual você falou, não teve uma aceitação muito boa dentro da cena do rap, do hip hop, porque o pessoal te confundiu com esse pessoal que faziam essas sátiras. Aí quando eles perceberam que o seu lance não era uma sátira, era um negócio conceitual, ou seja, igual você falou, é um lance extremamente criativo, você misturar duas coisas que aparentemente não combinam, mas que no final gerou um fruto, como você falou, eu acredito piamente nisso. E deve ter aberto muitas portas para você também, né? Sim, abriu muitas portas. Só que também me trouxe muito desafio, porque, por exemplo, quando eu comecei a cantar o disco em eventos de anime, de cosplay, eu também não fui aceito pela galera. Porque eles queriam que eu fosse o cosplay do Afro Samurai. E aí eu não era o cosplay do Afro Samurai. Eles queriam que eu fosse o cosplay mesmo. Então, assim, na minha vida, eu fui assim, desde o começo da minha vida, assim, pelo fato de ser
filho de pai negro e mãe japonesa, eu nunca fui aceito de nenhum lado. Tanto da comunidade negra, como eu nunca fui aceito. E dentro da comunidade japonesa, eu nunca fui aceito como negro, entendeu? Então, assim, eu nunca fui aceito em nenhum lado. Então, eu vivi boa parte da minha vida num limbo social. Eu sabia quem eu era. Então, às vezes, eu queria ser japonês, consumindo mangá, anime, a galera falava, não, mas você não pode. Você não é como igual a nós. Então, eu tive que persistir muito para poder ser aceito. Mas foi difícil, foi difícil. Teve momentos que eu pensei em desistir, porque eu falei assim, não, cara, eles não estão entendendo, eles não querem entender, e aí deprimi um pouco. Porque já que eu não podia explicar, e colocar elementos na minha imagem, através do figurino, para que explicasse. Então, por exemplo, o kimono, o cabelo, a esquirela preta, que é uma lente preta que vai em todo o olho, e aí isso causava um certo pânico nas pessoas, assim, tipo, nossa, o cara tatuou o olho, ele é louco, não sei o quê. E aí esse olho simbolizava a obsessão e a compulsão que o Afro Samurai tinha pela vingança. Porque até então, assim, dentro do rap, existem muitas referências de anime, de mangá, de quadrinhos, de desenho. Só que poucos assumem isso, porque naquela época não era ser legal, não era legal ser nerd. Não pega bem, né? Não pegava bem, né? Não pegava bem. Só que a maioria das pessoas esquecem, por exemplo, grupos como o Wu-Tang Clan, que é um dos maiores grupos do mundo, uma banda enorme de rappers dos Estados Unidos, assim, de Nova York. Eles usavam essas referências dos filmes orientais, né, dos filmes de Kung Fu, dos desenhos também, entendeu? Tem um integrante do Wu-Tang Clan que ele é o Tony Stark, tá ligado? Então ele usava toda a referência do Homem de Ferro, tá ligado? E aí as pessoas viam isso, só que parece que se a gente fizer, ou a gente está copiando, ou a gente não é merecedor de fazer. Ah, porque os gringos são melhores. E aí os próprios brasileiros ficam com essa síndrome de vira-lata, entendeu? Ou senão com o aval da mídia, que no meu caso foi isso, né? Quando eu entrei no Manos e Minas, na TV Cultura, o extinto programa Manos e Minas, aí o rap me aceitou. Foi só aí que o rap me aceitou. Quando eu pisei no palco do Manos e Minas, que eu cantei o Afro Samurai com uma bandana na cara, com as bandanas nos braços, sabe? Com aquela roupa, com o cabelo. Aí o rap teve que falar assim, ó... Olha só. Validou essa questão toda que você falou. Enquanto o pessoal meio que te confundia com alguns youtubers e tal, a partir do momento que você pisou no palco ali, isso aí meio que validou perante, não você já sabia o que você queria fazer, mas validou perante os outros a sua carreira no rap. E tem uma coisa, Nick, que eu também queria perguntar pra você. Já adentrando nesse seu último trabalho, eu queria saber primeiro qual que é a sua experiência com games, você tem alguma experiência assim interessante pra falar, e como que essa questão de distopia, Blade Runner, como que foi disso daí? Que época mais ou menos que isso aí entrou na sua vida? Então, games, eu tenho a experiência desde o Atari, mano. Desde o Atari, e aí Super Nintendo, Nintendo 64. Só que aí eu tenho um problema, eu tenho um nível de epilepsia que me impede de jogar videogame hoje, entendeu? Eu não posso jogar mais. Por exemplo, se eu jogo... Por exemplo, lembra quando teve o Doom no computador? Quando eu joguei aquilo lá, eu vomitei pela primeira vez, quando eu joguei no Doom. Caramba, tipo uma labirintite, assim, né? Passei mal. É tipo uma labirintite terrível, assim. Então, eu acompanhei os jogos até o Neo Geo, assim, porque eu fui muito em fliperama, tá ligado? King of Fighter, tá ligado? Fatal Fury. Joguei todos esses. Sem dúvida alguma, E aí assim, como a minha família é assim. Quando lançava um videogame famoso, a gente tinha o protótipo. Então, por exemplo, eu tive o Super Charger antes do Super Nintendo, porque o Super Charger ele tinha um compartimento que adaptava os jogos do Super Nintendo. Então, por exemplo, o Mega Drive eu nunca tive, mas eu tive amigos que tinham uma condição mais favorável e tinha o Mega Drive. Aí quando teve o Sega Saturn, aí jogava com a casa dos caras, assim, dos amigos e tal. Aí eu parei no Nintendo 64, porque, por exemplo, jogar Donkey, eu já passava mal. Eu já passava muito mal jogando. E aí essa distopia lá do Blade Runner,
começou quando o meu pai chegou para mim assim, ele falou assim, filho, eu vou te mostrar, ouve essa música aqui. Ele queria me ensinar um pouco de repertório musical, e aí ele colocou a trilha sonora do Vangelis. Aí ele fica ouvindo. Aí eu lembro que eu fiquei na sala assim, sentado na poltrona, ele me deixou sozinho e foi fazer alguma coisa, eu fiquei ouvindo aquele disco inteiro. E aí eu sempre pedia para ele pôr lá. E aí anos depois, eu devia ter uns 6 anos. Então, 84, 6, devia ter uns anos 90. Aí lá para 92, 93, aí eu vi Blade Runner. Isso, né, velho? Como é que o cara tá falando de 2019? Tipo, eu nem fiquei me pegando muito nos carros voando, assim, eu fiquei pegando na condição do povo, assim. Eu falei, meu, povo, nossa, não tem sol, só chove. Eu tinha um pouco de medo de distopia, assim, ó. Porque aí isso influenciava diretamente nos meus sonhos, né, meu? Eu tenho uma parada muito louca com sonho. Então eu tinha uns pesadelos, assim, do mundo apocalíptico, assim, e tal. Por isso que eu gosto de Afro Samurai, porque o Afro Samurai também passa no Japão pós-apocalíptico, né? Depois do Afro Samurai, eu fiquei com essa coisa da distopia na cabeça, né? Do fato que existe essa distopia dentro, evidente no Afro Samurai. E fiquei pensando assim, poxa, eu gostaria de falar mais sobre isso. E não estava encontrando, assim, dentro da cultura brasileira, assim, dentro sei lá, das artes, alguma coisa assim que me ajudasse isso. E aí me veio essa lembrança desse dia que meu pai mostrou o vinil, né? Que é esse aqui, né? Só pra você ver aqui, ó. É isso aqui, né? Ah, que legal! Mostrou esse vinil para mim. Muito legal, hein? E aí eu tenho até hoje. E aí eu lembrei disso, né? Falei, poxa, vou me inspirar no Blade Runner. Só que aí eu fiquei pensando assim, putz, meu Blade Runner, né? Assim, foi feito em 82, né? 82. Fiquei pensando assim, poxa, as pessoas naquela época não entenderam também. Foram entender 10 anos depois, sei lá, sei tantos anos depois. Eu venho de um nicho do nicho, que é o rap, anime, misturado confundido com youtuber, tal. Fiquei naquela coisa assim, putz, e agora? Mas aí depois me veio aquela coisa assim, tipo, meu, pare de buscar aceitação, faça aquilo que seu coração manda. E aí eu aprendi a diferença entre intuição e neurose. Intuição tem a ver com criação. Neurose tem a ver com destruição. Tipo, toda vez que você está em neurose, que é o que eu estava antes, pensando assim, pô, as pessoas não vão me aceitar, pô, as pessoas não vão me compreender, pô, as pessoas não sei o quê, pô, o outro, eu percebi que eu estava em neurose. E aí, quando eu tive esse despertar de fazer aquilo que realmente era necessário fazer, eu vi a minha intuição e aí comecei a criar, e aí comecei a adaptar, lembra? Comecei a colocar a roupa, um samurai, tal, o cabelo, coloquei uns brincos, colocava umas bandanas assim, ó, pendurada nos braços, tatuei. Foi adicionando camadas, né? Adicionando camadas no negócio. Uhum. Aí me liguei que eu tava lidando com criação. Intuição tem a ver com criação. Neurose e destruição. E aí eu já tava ficando em neurose de novo com Blade Runner, né? Putz, as pessoas não vão aceitar isso aqui. Eu falei, não, peraí, vamos lá. E aí foi naquela hora que eu aprendi uma coisa sobre afrofuturismo, que é o protagonismo negro mediante uma história ou uma narrativa criada pelos brancos. Então, assim, se você assistir Blade Runner, do Ridley Scott, não tem um ator negro. Não tem nenhum. Isso é verdade. Só que é o seguinte, os replicantes, eles sofrem o mesmo tipo de preconceito que o homem negro naquela época enfrentava. Eles foram escravizados. E depois que eles se rebelaram, eles foram de frente dos caras que criaram eles. Falaram assim, meu, a gente quer viver, velho. Então, assim, essa é a minha opinião. Muita gente pode dizer, não, você está viajando. Essa é apenas a minha opinião. A leitura que você faz, essa analogia que você fez, é muito interessante. Se você me permite o comentário até, Yannick, foi como eu vi uma frase esses dias. Se você não consegue encontrar nenhum caminho, é porque você, sabe, se você não é aceito em nenhum mundo, é porque você nasceu para criar um mundo novo, que foi justamente o que aconteceu com você, né? Você criou uma outra via. Criei um novo mundo.
Um mundo onde as pessoas que estão no limbo podem falar. Entendeu? As pessoas onde elas estão no limbo. Se você, irmão, se você está vendo esse vídeo, você está no limbo, bem-vindo ao nosso mundo. Não é nem meu mais, é nosso. É nosso. E eu acho que nerd tem a ver um pouco com isso também. Ser nerd tem a ver um pouco com isso. De ser marginalizado, de ser discriminado, sacou? E aí, mas aí quando a gente fala de Blade Runner, aí eu falei assim, pô, mas aí eu não vou contar as histórias do Deckard, igual eu fiz com o Afro Samurai. Eu preciso me despertar, eu preciso falar de outros assuntos. Aí eu nessa pesquisa de novo, que eu sempre pesquiso, né? Para mim fazer um disco eu tenho que estudar. Aí eu tenho que assistir o filme 100 vezes, decorar as falas. Aí eu vou ver outras referências. No segundo, assim, o primeiro, eu já tava com aquela coisa do primeiro. Aí quando apareceu o segundo, eu falei, mano, é um sinal de Deus falando para mim fazer esse disco. Porque eu vi, aí já no segundo filme, eu já me senti um pouco representado, porque já tinha um ator negro lá. E eu tô assim, eu sempre acompanhando essa parada de distopia, de mundo caótico, pós-apocalíptico, né? Então eu curto muito, né? Aí, depois que eu li o livro, né, que eu comprei, logo em seguida que eu assisti o 2049, que é o Android Sonho, né, com Ovelhas Elétricas, aí eu falei, é agora, mano. Agora eu tenho tudo na mão, eu tenho 2 filmes e um livro na mão. Aí eu estudei, irmão, fui estudando, papapá. E aí eu fiquei olhando aquilo lá e falei, cara, como o Philip K. Dick era mal compreendido, né? Tipo, como ele foi mal compreendido, né? Você vê que engraçado, cara. Engraçado você ter mencionado isso. O Philip K. Dick, que escreveu o livro, foi mal compreendido. O filme do Ridley Scott foi mal compreendido, não fez sucesso. E esse último Blade Runner 2049, a galera também não entendeu, cara. Não fez sucesso, não fez bilheteria. Você vê que são umas paradas que vão acontecer. Você vê como os caras são à frente do tempo deles. O cara faz um negócio que não faz sucesso e vai virar assunto dali 10 anos, é porque parece que o mundo não tá pronto ainda para receber aquela obra. Parece que o cara veio e trouxe do futuro, assim, né? E o problema do Philip K. Dick é que ele não é só o Android Sonho, tem vários outros livros dele, a galera não entendeu. E aí, mas olha que louco como o mundo é também com esses caras não compreendidos. Eles pegam as ideias deles e criam franquias, mano, para poder garantir a ideia deles. Então, assim, a ideia de, assim, Blade Runner de Ridley Scott é só um fragmento minúsculo disso aqui. Minúsculo. Não é, isso aqui é muito expansivo. Isso aqui é difícil de absorver. São 300 páginas, meu. Eu tive que ir voltar e não terminei, hein? Por isso que tem mais coisa para fazer, né? Por isso que tem mais música para lançar, porque eu não consegui terminar. E aí, quando eu emergi em Blade Runner, Blade Runner 2049, eu falei assim, eu não posso contar a história desses caras. O que eu vou fazer? Eu vou me colocar como um protagonista dessa história e dizer a minha concepção, o meu ponto de vista sobre distopia e cultura cyberpunk, sobre alta tecnologia e baixa qualidade de vida. E aí eu pude falar de tudo aquilo que eu não pude falar no Afro Samurai. Sobre política, sociedade, pude falar de psicopatia, pude falar de esquizofrenia, pude falar de sociopatia. Eu falei de tudo aquilo que eu achava que eu podia falar. E usando sempre, para não caindo muito, para não sair fora, né? É meio louco. Não sair da referência, do livro, dos filmes, né? E a trilha, porque a gente fez isso também, a gente ampliou muito a trilha. Eu chegava para os beatmakers e falava assim, ó, ouve a trilha, irmão. Ouve a trilha, pega esse sample aqui e trabalha nessas faixas aqui. E a gente foi trabalhando junto, porque assim, o disco não é só eu, né? Tem muita gente envolvida, né? É um trabalho de várias pessoas. O Yannick, ele é só uma peça na engrenagem. E aí, quando eu falo para as pessoas assim, ouçam um disco, gostem do disco e não de mim, porque eu sou falho, mano, eu erro, eu vou errar. Então, gostem do disco, eu prefiro que vocês nem gostem de mim. Tô aqui com chapéu, óculos escuros, não precisa olhar minha cara, meu. Ouço o disco. Só isso. Não quero ficar nesse egocentrismo do artista de Deus. Ele faz um disco conceitual e vira Deus, né? Ah, sou Deus. Não, mano. Philip K. Dick, cara, esse cara foi extremamente inteligente à frente do tempo e foi extremamente marginalizado, né, mano? Então a gente precisa dar voz para esses caras marginalizados. Assim como na história da sociedade, várias pessoas foram marginalizadas, e a gente precisa dar voz. Então, o Blade Runner foi só um pretexto, um pretexto
para eu poder falar aquilo que eu penso. Ah, tem Perfeito. toda uma temática, foi legal, eu achei legal essa sacada aí que você fez, achei muito legal mesmo. E isso daí vai acabar abrindo portas para outras pessoas que também têm o desejo e o anseio de fazer uma coisa mais conceitual, galgar o trabalho em cima de uma outra coisa, igual você falou, dar voz para pessoas incompreendidas, extremamente mal compreendidas e marginalizadas, e que agora podem ter as suas ideias catapultadas aí no Spotify, na internet, graças a pessoas que desenvolvem um trabalho como o seu. Eu separei algumas perguntas aqui, a gente recebeu perguntas, eu queria aproveitar e agradecer também todo mundo que mandou no Facebook do Yannick, mandou pra gente por DM, eu recebi algumas por inbox também. E eu queria começar perguntando, já que a gente já tá falando desse seu trabalho mais recente, eu vou até ler aqui, se você me dá licença. O David McLaughlin, eu acho que é o sobrenome dele, ele perguntou quando que o Caçador de Android sai em vinil. Então, ia sair o vinil agora, na pandemia. Antes da pandemia. Ia sair o vinil, já estava negociação. Assim, eu faço parte de um selo punk, que chama Unleashed Noise Records. Ah, sim. Mas vai sair. E aí, então, agora não, porque o dólar ficou, explodiu, né? Ah, sim. Com o vosso amigo aí que está no poder. O dólar subiu. Aí, teve a pandemia. E aí, fechou as fronteiras, né? Porque a gente não ia fazer aqui no Brasil, a gente ia fazer lá na Europa, o vinil. E aí o vinil vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Eu quero fazer o vinil, eu preciso fazer o vinil. E é por isso que agora eu só lancei CD e camiseta. Mas o kit era CD, camiseta e vinil. Pra gente lançar esse combo para atingir as pessoas que consomem. Eu não falo nem de público, tá? Porque eu tô ressignificando muito essa palavra público. São pessoas, mano. Você é uma pessoa... Felipe é uma pessoa, eu sou uma pessoa. A gente não é público, cara. A gente não tá vendo a nossa vida do Netflix, tá ligado? A gente tá aí, cara. Olha o que tá acontecendo, então. Então, aí, para as pessoas poderem, as pessoas que quiserem adquirir, né, terem produto, adquirirem. Mas o vinil vai sair logo. Assim como as coisas melhorarem, vai sair. Vai. Assim que as coisas melhorarem, vão melhorar dentro em breve, a gente espera e muito em breve pode ser uma realidade aí. Se não melhorar, a gente vai fazer mesmo assim. Melhorar, a gente vai dar um jeito de fazer do mesmo jeito. O Diego Cavalcante também mandou uma pergunta, também falando a respeito do disco, ele falando que se você pode dar um panorama de qual que seria a principal ideologia que tem incutida nessa ideia de misturar rap com ficção científica. Então, a espinha dorsal dessa fusão é o cyberpunk. É essa narrativa da alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Damos muito valor para um iPhone e continuamos almoçando e jantando miojo. Essa é a espinha dorsal do disco. Falar sobre equilíbrio também, né? Precisamos nos equilibrar. Todo excesso esconde uma falta, né? Como o pessoal diz por aí, né? E é sobre isso que se trata também. Aí a gente recebeu também uma pergunta, né? Do Gleidson Freitas. E ele falou assim, quais que foram as maiores dificuldades no período justamente de gravação desse trabalho? Então, o estudo, né? O estudo foi bem difícil, né? Você tem o escopo, tem a bagagem para poder usar isso daí como ferramenta. Exatamente, eu precisei estudar muito, assim, mais do que no Afro Samurai. No tanto que, assim, eu tava fazendo shows do Afro Samurai ainda e fui produzindo o Caçador de Androids. E aí, a primeira música que eu consegui condensar foi Replicantes, a faixa número 7, porque eu tava nessa coisa, assim, de perceber, assim, falar, o que é original, né? O que é ser original? Será que não somos cópia e réplica de alguma coisa? Eu sou a réplica do meu pai, da minha mãe. O que é original hoje? O que é original na música, na literatura, nas artes? Será que não é uma cópia da cópia? Aí eu fiquei nessa coisa de cópia da cópia, cópia da cópia, cópia da cópia. Aí eu fiquei... Aí o trap estava muito em alta naquela época, ainda como ainda tá. E aí eu quis fazer uma coisa brincando com cópia da cópia, réplica da réplica. E aí atacando um pouco a cena, porque eu vi que a cena era muito voraz com essas pessoas como eu, que querem, sabe, ousar fazer alguma coisa nova. Porque é o seguinte... É como a sociopatia explica. O esquizofrênico numa sociedade sociopata, ele é tirado esquizofrênico, ele é louco, ele tem que ser removido, ele tem que ser internado. Agora, se eu sou o cara que aplico a fórmula deles, eu só aceito. Então, se eu fizer a fórmula deles, eu só aceito. Como eu não sou um cara que eu quero mais ser aceito, então, eu não vou fazer a fórmula deles. Então, eu meio que fiz essa alusão com cópia da cópia, Replicantes, cena do hip hop, pá. E aí,
A partir de Replicantes, eu consegui expandir. Aí eu peguei, fui fazendo faixa a faixa para poder, mas tudo partiu de uma música central, e aí foi para as outras 11, né? Que vieram, e depois esses últimos singles, né? O último single que eu lancei, que é o Pandemia, que também tem a ver com essa questão, não só da pandemia, mas também nessa supervalorização da tecnologia. Olha o que a tecnologia nos levou. Ah, mas é um vírus. Cara, o vírus foi só uma chance da humanidade se olhar. Porque, entendeu? É uma chance. Então, assim, a gente está muito nessa, mas é um vírus e tal. Cara, não é só um vírus. É a questão da chance de vermos o que estamos fazendo. Então, eu continuei, quando eu terminei o disco Caçador, pandemia veio para justamente a gente poder falar sobre como é estar nesse momento hoje, olhando para si e removendo personalismos, removendo defeitos de caráter, o que eu quereres, né? Eu quero, eu, e a gente poder discutir a respeito, porque ter uma resolução hoje do que é a pandemia hoje é muito individual. Individual. Você tem as coisas, vocês têm o ponto de vista de vocês, eu tenho as minhas, mas a gente pode dialogar, a gente pode conversar e chegar num bem comum. Num bem comum. Mas estamos dispostos a, pelo menos, discutir? Ou estamos ainda estocando comida dentro das nossas casas? Porque eu não posso ficar sem. Os outros podem. Os outros podem morrer. Eu não posso. Então, assim, até nessa loucura da pandemia, a gente também não parece não estar aprendendo. Então, mais distopia aí para frente, entendeu? Então, assim, a espinha dorsal é isso, a distopia, a cultura cyberpunk e todos os desdobramentos que acontecem diante disso, né? E aí culminou na pandemia, então... Nossa, foi certinho, né? Então aí você fica pensando assim... Tudo tem sua hora. Então, eu fiquei pensando nisso, tudo tem a sua hora. E outra coisa, não se trata mais de números, sabe assim? Números no Spotify, seguidores, no Instagram, no Twitter, curtidas na página. Se trata de mensagem, ela vai chegar. É a sua obra também, né, Yannick? Que é realmente a sua mensagem que você tá passando, né? Mas assim, a gente se preparou, porque assim, quando eu pensei em novembro de 2019, eu falei assim, em novembro de 2019 os caras vão falar de Blade Runner. E aí o disco estava pronto em fevereiro. O disco ficou pronto em fevereiro de 2019. Você esperou até novembro? Eu fiquei esperando até novembro. Eu não ia aguentar. Então, eu comecei a ficar ansioso, porque assim, eu comecei a produzir em 2018. Aí Replicantes nasceu lá para meados de janeiro de 2018. E eu fazendo Afro Samurai ainda. Aí eu lembro que o disco acabou em fevereiro de 2019, e aí eu tinha um show marcado em maio, do último show do Afro Samurai. Já não estava aguentando mais também o Afro Samurai. Tava nessa coisa de largar, sabe? Tipo, liberta. E aí, só que começou as coisas rolarem, né? Show, Sesc aqui, Sesc lá, não sei o quê, festival aqui, não sei o quê. E aí, falei, deixa eu aproveitar. Fiz. E aí, fiquei um pouco nessa ansiedade. Então foi uma oportunidade também para mim trabalhar a ansiedade, de falar assim, olha, cara, você não se preparou para isso? Então espera, velho. Confia. Porque aí quando só que assim, quando eu fui falar com a distribuidora lá do disco, os caras falaram, Yannick, fim de ano, disco de fim de ano, cara, você não é o Roberto Carlos. Ninguém vai prestar atenção em você, não sei o quê. Eu falei assim, eu vou bancar. Eu vou esperar. Porque eles vão falar de novo, eles vão falar disso de novo. Eu tenho certeza que vai sair uma nota falando. E saiu. Em todos os lugares falaram sobre isso. E aí eu aproveitei a deixa. Aí eu aproveitei a deixa do sociopata e entrei com a esquizofrenia. Bum! Aí aí rolou. Aí eu pude fazer um show de lançamento no Sesc Belenzinho em janeiro. Aí a pandemia veio em março. Mas tudo bem. Pelo menos ali no finalzinho, antes da pandemia, deu pra gente falar, né? Deu pra falar, tá rolando ainda, né? Spotify, tudo mais, na internet tá rolando. E aproveitando o ensejo também, o Fábio Fernandes mandou uma pergunta, Yannick, falando pra você qual que é a sua outra maior influência no Cyberpunk depois do Blade Runner. Quem que vem em segundo lugar? Akira, né? Ghost in the Shell, Evangelion. Eu gostei muito da série como chama? Altered Carbon.
Altered Carbon. Eu assisti a primeira temporada, Eu legal. gostei das duas, gostei. E é meio que uma continuação de Blade Runner, né? Então, assim, essa é minhas referências, assim. Eu tô querendo muito ler Neuromancer, né? Neuromancer. Eu não li ainda. Neuromancer. Mas aí tem muito pano para manga, né? Tem muito assunto ainda, né? Para falar disso, né? O homem não aprendeu e, pelo visto, não vai aprender. Então vai ter que aprender na dor mesmo, perdendo, guerra, caramba, entendeu? Fome. Verdade. Então, assim, as minhas referências depois de Blade Runner foram essas. Eu gosto de The Shell, Akira, todos esses filmes de ficção científica assim, que vieram depois que falavam de distopia, até o próprio Juiz Dredd, até o próprio esse filme do Stallone, que foi meio fraco, mas eu gostei. Eu gosto de filme fraco também. E, enfim, toda essa estética aí, né? Às vezes o filme, mesmo não sendo muito bem executado, sendo um filme mais fraco, ele pelo menos ele carrega, tem uma mensagem às vezes interessante, que se você der uma cavucada um pouquinho, você consegue encontrar. O Vinícius Vieira também mandou separei duas perguntas que ele mandou, que eu achei ótimas as perguntas que ele fez. Aliás, mandar um beijo aí pro Vinícius, o Vini, que é nosso amigo aí, que participou aí. Ele perguntou quais que são os seus filmes de artes marciais favoritos. E ele falou que acha que você é um cara que gosta bastante de filosofia. O que você gosta de filosofia? O que você recomenda para quem quer começar a ler filosofia? Bom, filosofia, leiam Platão, bastante Platão, certo? Comece com ele, já é difícil, Platão. Agora, filme de arte marcial, cara, os filmes do Bruce Lee eram uns filmes, assim, que me deixavam, assim, realmente estupefato, assim, ficava sempre pensando assim, caramba, né, mano, como que o cara faz aquilo, né? E aí esses últimos aí mais modernos, né, do Kill Bill 1 e 2, pra mim é um filme de arte marcial bonito pra caramba. Tem um filme chamado O Homem da Mão de Ferro, alguma coisa assim, que é feito pelo Reza, do Ten Clan também, que é bom. Aí, assim, aí já ia falar uma outra coisa que já foge de arte marcial, que é uma coisa mais filmes asiáticos, né? Pode falar, fica à vontade aí. Que é os filmes do Takashi Kitano, Brother, tem também... tem um outro também que eu esqueci agora, que enfim, não vou lembrar, é japonês, nome japonês. Enfim, Brother, Takashi Kitano. Takashi Kitano, ele é aquele cara do Ghost in the Shell, que ele é o policial lá, que ele é o chefe da galera lá, o chefe da Major, lá do cara lá do olho de biônico lá. Então ele é o Takeshi Kitano. Então, assim, basicamente esses filmes, né, que eu gosto bastante. Dá para se aprofundar bastante, tem como tirar bastante coisa dali, né? Questões, igual você falou, de filosóficas, enfim. E, Anik, eu queria pedir pro pessoal, então, se inscrever no nosso canal, continuar acompanhando também a gente no IGTV, seguir a gente nas redes sociais. Sim. A gente vai voltar, outra hora a gente vai marcar um outro papo, a gente pode marcar uma live, uma hora no Instagram também, pra gente continuar falando, porque tem assunto pra caramba também, rende bastante papo. E eu queria pedir para você, Anik, por favor, deixa o seu contato, passa os seus links, as suas redes sociais, para o pessoal que está vendo esse papo aqui, te seguir, te acompanhar e começar a ver mais o que você está produzindo. Em breve vai ter um site chamado www.yanikihara.com.br. Em breve, muito em breve assim, muito em breve mesmo. Mas se colocar Yanik Hara no Google, já vai achar todas as redes sociais, YouTube, tudo. As plataformas digitais, vai sair tudo. Tá bem organizado lá. Mas em breve, www.yanikihara.com.br também no ar aí, para estar acolhendo as pessoas aí que se interessarem pelo trabalho. Bem, agora eu vou falar a última pergunta, que é a pergunta-chave aqui. Que nerd é você? Bom, que nerd sou eu? Eu sou aquele nerd que ia com o pai na banca de jornal, ficava escolhendo entre Savage Dragon, Spawn, Lobo Solitário, X-Men, Capitão América nunca gostei. Tartarugas Ninja. Ficava vendo essas coisas. Esse é o nerd que era acompanhado pelo pai e o pai falava assim, vai, escolhe um. Ai, escolhe um. E aí eu ficava tentando escolher. Aí, às vezes eu queria levar uns 3, ele falava, escolhe um. E aí eu tinha que escolher um. E aí eu sou esse tipo de nerd que desde criança foi incentivado a ler, a assistir animes, né, pelo fato de ser filho de japonês.
Foi sempre estimulado, então esse nerd sou eu. Ah, obrigada, viu? Perfeito. Cara, um prazerzão. Muito legal falar com você, te conhecer. É um prazer mesmo, assim, de verdade. Não tô falando porque a gente tá gravando nem nada. Muito legal mesmo falar com você. Esperamos muito em breve, quando tudo isso passar, uma outra hora a gente ainda vai se encontrar pra gente bater um papo aí. Quem sabe também gravar alguma coisa dessa vez pra gente se conhecer pessoalmente. Agradeço a vocês dois aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço imensamente também pelo apoio ao trabalho do disco O Caçador de Androides, né? Obrigado por apoiarem o trabalho e não o artista. Obrigado, gente. Muito legal, bacana. Isso aí, pessoal. Falou, até os próximos papos. Falou, Yannick, um abraço. É isso aí, logo a gente volta. Tchau, pessoal. Falou, até mais aí. Se cuidem, fiquem vivos.